Olá a todos, cá estamos em mais um episódio do Empresas que Marcam. Como sabemos, Empresas que Marcam é uma rúbrica do site Comunica RH que pretende unir os profissionais de toda a nossa fantástica, diria eu, lusofonia. No fundo, os profissionais que falam esta língua incrível que é esta língua portuguesa, mas mais do que isto têm muito mais em comum do que em algo que não é de comum. E hoje temos uma pessoa que eu tenho um especial gosto em conversar com ela, é a minha amiga, diria eu, Gleidis Diniz. Tenho maior apreciação por ela. Quando falamos em DRHs de Angola, olá Gleidis, já te estou a apresentar, tenho que te envolver já nesta conversa. Quando falamos em DRHs de Angola, em pessoas que gerem pessoas em Angola, enfim, a Gleidis Diniz é um nome incontornável. Ela é diretora de recursos humanos do BFA, que é o Banco de Fomento de Angola, como sabemos, enfim, desde 2017, portanto está há algum tempo já nesta função, e antes disso foi DRH, responsável de recursos humanos de um setor que não tem nada a ver com a banca, tem a ver com a construção civil, aliás um grupo português, Mota-Engil, ou de origem portuguesa, enfim, um grupo internacional, e o que aliás é muito giro, porque significa de facto que é uma DRH a todo o terreno, como eu costumo chamar, não é? Venham lá, como é que é? Onde é que estão os desafios? Venham lá eles que cá estamos nós para os agarrar. Gleidis, muito bem-vinda, como sabes, tenho o maior prazer em estar aqui contigo nesta conversa do Empresas que Marcam, porque tu, de facto, e eu sei disto, não foste tu que me disseste, mas eu sei, tu tens marcado bastante as equipas e as empresas por onde tens passado. Pronto, a expressão é minha, eu assino, eu sei que isto é verdade. Agora, eu faço sempre uma maldade aos nossos convidados, aos meus convidados, que é lançar-lhes uma pergunta que é, no fundo, também uma provocação inicial, que é, olha lá, aqui para nós ninguém nos ouve. São as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? O que é que tu tens a dizer sobre isto? E antes de mais, nós estamos aqui entre Lisboa e Luanda, portanto, olha, temos aqui uma ponta aérea, se quiseres, para termos esta discussão provocatória. Força, Gleidis, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Pedro, e muito obrigada pelo convite, antes de mais. E obrigada pelas palavras, fiquei assim um pouco sem jeito, como diz o brasileiro. Completamente apanhou. Olha, disseste bem, como diz o brasileiro, porque isto é de facto este programa é muito lusófono e, portanto, vamos sempre... Fantástico, fantástico. É verdade, é verdade. Eu tenho uma opinião muito minha, que eu acho que é uma combinação das duas. Isto porque eu costumo dizer que as empresas são paredes e mesas, quem faz as empresas são as pessoas. E automaticamente a forma de estar, os nossos hábitos, a nossa cultura, a nossa vivência, isso tudo impacta na organização onde é que nós estamos. Por isso eu sou da opinião que são as pessoas que fazem as empresas e marcam as empresas, e diria também que as empresas nos marcam de forma distinta, de acordo, com uma redundância, em que momento é que nós estamos. Se calhar, Gleidis Diniz, quando começou a trabalhar numa empresa, se calhar a Mota-Engil marcou a Gleidis Diniz numa forma, até pelas pessoas que lá estavam, pela minha liderança, pelos meus pares, pela equipa que trabalhou comigo, e se calhar hoje, ao dia de hoje, o BFA me marca de uma forma distinta, não é? E tem muito a ver com as pessoas que lá estão. E por isso eu costumo dizer que nós não trabalhamos sozinhos. Eu trabalho com uma equipa, trabalho com um líder ou com vários líderes, e essas pessoas nos marcam. E são essas pessoas que fazem as empresas, não é? A passagem da Gleidis numa empresa tem um momento, tem um propósito, e faz a sua diferença. A minha liderança é diferente do Manuel Joaquim, do Pedro, da Antónia, por isso eu acho que esse conjunto, esta miscelânea, se posso assim dizer, é que fazem as organizações e nos marcam em formas diferentes. Eu aos 20 anos sou marcada num formato, aos 30 noutro, aos 40 noutros, depende muito do momento que eu estou, a vivência, o que eu pretendo da minha vida também, que é profissional e que é pessoal, isto tudo nos marca. E por isso é que às vezes temos pessoas que
estão no momento de uma organização e se calhar não se ajustam porque naquele momento não faz sentido para elas, não é o propósito delas, e é uma coisa que nós vamos falando muito, que tem a ver com a cultura, os valores. Sim. E os valores, para mim os valores são muito importantes, eu preciso perceber se a empresa onde é que eu estou a trabalhar, ou a empresa para a qual eu quero ir trabalhar, coaduna com os meus valores. Porque senão vai haver aqui um desfazamento, um desfazamento, uma dualidade, e às vezes a gente não percebe porque é que as pessoas não se encaixaram, ou porque é que a empresa não marcou, ou porque não foi uma boa empresa para mim, tem muito a ver com isso. Por isso eu diria que são as duas. Muito bem. É um conjunto. Olha, como justificaste tão bem, eu aceitei a resposta que são as duas. Mas deste-me aí 2 notas que eu acho que são muito interessantes para nós continuarmos esta conversa. E eu já sabia, tu és uma pessoa de pessoas, portanto és uma pessoa de equipas, e tu falaste aí na importância das equipas, e eu gostava que tu concretizasses um bocadinho isso. Porquê que tu hoje, e enfim, mais uma vez sou eu que estou a avaliar de fora do conhecimento que tenho, que é aprofundado sobre a tua ação, porquê que tu és uma mulher de equipas? Ou seja, e já agora não é só porque nos interessa, como é que tu fazes isso? Ou seja, como é que tu envolves as tuas equipas para que a tua marca, utilizando a expressão do programa, não é? A tua marca é sempre uma marca de pessoa que envolveu equipas e que motivou e que até apaixonou as equipas em torno de determinados projetos. Já vamos aos valores, que é importante. Fala-nos da tua experiência enquanto gestora de equipas. Como é que tu fazes isso? Qual é o fascínio que tu... há aí um mistério qualquer que eu ainda não descobri, porque tu de facto consegues encantar as tuas equipas, e o que fica no fim do dia não é o trabalho da Gladys, é o trabalho da equipa da Gladys, o que é muito interessante. Fala-nos um bocadinho disso. Olha, sinceramente eu não te sei explicar, e agora estavas a fazer perguntas, estava a pensar, sim, como é que eu faço isso? Não penso, eu acho que é muito natural. Eu quando trabalho eu sou muito genuína, as pessoas já sabem quando eu estou contente, quando eu não estou contente, e não consigo trabalhar... Aliás, desculpa um parênteses, falámos nisso no outro dia aí em Luanda, quando eu estive aí no fórum, em que tu disseste, não, quando eu não estou contente eu assumo logo, eu não estou contente, não vale a pena falarem de coisas... Mas fala-nos disso, que isso é importante, isso é uma gestão, um assumir de emoções e uma gestão das emoções, as nossas, de líderes e dos liderados, muito interessante. Se calhar, eu acho que esse pode ser o segredo, não é? Desse teu sucesso com as equipas. Sucesso, isso é uma palavra muito forte. Eu acho que passa muito por aí, eu sou muito transparente, e vai tocar no ponto que é os valores, uma das coisas que eu valorizo muito é a confiança entre equipa. Nós passamos muitas horas dentro de trabalho, às vezes mais horas que passamos com a nossa família, então eu privilegio um bom ambiente de trabalho. É para trabalhar, mas de vez em quando fazemos uma pausa, rimos, se tivermos que chorar, choramos, mas eu acho que é isso, se calhar, que me faz lidar bem com as pessoas. E eu costumo dizer, eu dou muito este exemplo dentro das minhas equipas. Eu, como gosto de chamar que nós, as o DRH, somos os pais e as mães, então eu vamos dizer assim, eu trato os meus filhos, estão chateados, vamos lá resolver o tema, estão contentes, então vamos lá ficar contentes todos juntos. Mas eu acho que é muito por aí, por esta partilha. Eu não consigo esconder o que eu sinto, não consigo esconder o que eu conheço ou o meu conhecimento partilham, porque no final do dia nós estamos de passagem. E não me interessa dizer que foi uma coisa que a Gladys fez, se depois a equipa que vai dar continuidade não domina, não conhece ou não está tão à vontade. Por isso eu tento envolver o máximo, e até porque eu sou uma pessoa muito acelerada. É isso. É este facto. Estou sempre a pensar em coisas novas, então eu tenho que pensar em alguém, e alguém tem que implementar, então eu preciso de levar as pessoas comigo, e eu acho que é isso que faz sentido, não é? Se a organização não é a Gladys, não está lá só uma pessoa, não é o Pedro, não é o Joaquim, são várias pessoas, então porquê que não envolvê-las? Então porquê não trazê-las? E como é que fazes isso? E como é que fazes isso? Como é que levas as pessoas contigo? Porque tu de facto és super acelerada, tens um ritmo incrível, não é? Tens ideias que, enfim, consegues pensar, não é em 2 coisas ao mesmo tempo, é em dezenas de coisas ao mesmo tempo. E ainda por cima consegues implementar e consegues que as pessoas vão atrás de ti, ou contigo, mais do que atrás, vão contigo. Como é
que dá aí alguns exemplos. Como é que tu fazes isso no dia-a-dia? Reuniões de equipa, envolvimento, explicas a história toda às pessoas de uma vez só, vais explicando aos bocadinhos, como é que é a tua comunicação? Conta-me um bocadinho isso. Depende das pessoas. Há pessoas que eu tenho que contar a história toda. Há pessoas que eu tenho que contar só metade da história e tenho que tentar perceber o perfil das pessoas que estão comigo, mas tento partilhar o máximo, as pessoas perceberem onde é que queremos chegar. E partilhar as dores. Eu acho que para sermos empáticos não temos todos que sofrer, mas precisamos perceber o que é que o outro está a sentir, ter uma mínima noção. Então eu tento partilhar isto com a equipa. E se calhar ok, um exemplo que é um bocado prático, mas se temos que arrastar cadeiras e movimentar cadeiras, a Gleides também vai fazer. Eu sei. A Gleides não é a diretora de RH que está ali sentada no gabinete e não fala com ninguém ou que só está disponível por reunião. Não. Se é para lavar a louça, vamos todos lavar a louça. Se é para arrumar as cadeiras, vamos todos fazer. Mas se é para ir para a formação, a Gleides também vai. Também vou. Isso é uma experiência que eu tenho contigo, que é muito interessante isso, não é? Sim, porque eu acho que nós temos de deixar cair estes níveis. Acho que o respeito é uma coisa e depois este trabalho em equipa tem que ser refletido em todos os aspectos. As pessoas não podem sentir que a Gleides é inatingível ou que só faz certas coisas, não é? Então estamos todos no mesmo barco, vamos à formação juntos, vamos tirar dúvidas a coisas que eu não sei e aprendo com a equipa, e quando eu não sei eu digo, olha, não percebo nada disso. Fica lá, como se eu tivesse 2 aninhos, explica lá isso. E se calhar eu acho que é isso. É esse o segredo, eu não digo que tenho um segredo exato, mas eu não consigo ser de outra forma, não é? E eu acho que se calhar é isso. E fico lisonjeada e fico um pouco assustada também quando o Pedro me diz isso. Não, mas sabes que eu sou... as equipas, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas sabes que é verdade, em primeiro lugar, e sabes que eu também, isto é uma fonte muito bem informada, não é? Portanto, eu também sei muito bem o que é que tu andas a fazer. Olha, e já agora, tu falaste também na tua primeira fala, como se diz no Brasil, também é interessante esta expressão, na tua primeira fala falaste também na questão dos valores e a importância dos valores. Como é que tu trabalhas os valores com as tuas equipas e na tua organização? Porque esse tema dos valores eu sei que é um tema que para ti é muito caro. Aliás, tu disseste isso, eu não trabalho numa empresa cujos valores não se coadunam com os meus. Eu acho que isso é muito caro e sobretudo é muito corajoso. Poucas pessoas assumem exatamente isso. E como é que tu trabalhas isso com as pessoas? Olha, eu acho que as pessoas, nós temos tudo muito bonitinhos nos flyers, nos sites das empresas, os valores. Eu acho que é preciso as pessoas perceberem que comportamentos é que são esperados desses valores. E quando a gente traduz valores em comportamentos, na minha opinião, é mais fácil as pessoas perceberem o que é esperado delas, o que é que a organização espera delas e o que é que elas podem esperar da organização. Por isso, um exemplo, nós no banco fizemos um trabalho que eu acho que é louvável. Nós traduzimos os comportamentos, os valores em comportamentos e colocámos no notebook. Todos nós temos notas, não é? O caderninho das notas, a agenda, e colocámos isto numa agenda que diariamente as pessoas quando escrevem, está lá, proximidade, comportamento é este, o oposto é isto. As pessoas irem refletindo. Isto é um exemplo de que a gente pode transmitir os valores às nossas pessoas. Dentro da minha equipa, eu digo logo, e um dos valores, por exemplo, que eu valorizo muito é a confiança. A transparência, para mim, é um dos valores que para mim é basilar, e eu digo isto às pessoas. Eu posso perder tempo, como às vezes a gente costuma dizer, mas não é perder tempo, ensinar uma pessoa, ou se calhar a pessoa tecnicamente não ser tão boa, mas se eu sentir que é uma pessoa de confiança e que consigo estar à vontade e ser eu, Gleides, eu vou me dedicar a essa pessoa de corpo e alma e vou estar ali com ela a ensinar-lhe. E o mesmo ela vai esperar de mim. Se ela tem que sentir confiança em mim, e se calhar também é um dos segredos da minha equipa, se um elemento da minha equipa me contar algo, pode ter a certeza que eu não vou comentar esse assunto. E o mesmo espero dessa pessoa. E espero que dentro da equipa este valor se viva, não é? Que as pessoas sintam que podem confiar uns nos outros e não terem que estar a olhar para trás do ombro, como se dizer, não é? Claro. Como diz o povo. E eu acho que isso é um tema que é muito importante, perceber esses valores. Se eu não sou uma pessoa de confiança, se eu não sou uma pessoa transparente, ou se eu não sou uma pessoa que sou de
de muitos esquemas, se calhar não consegui trabalhar na banca, que é um setor de muito rigor, de muita transparência. São este tipo de situações que eu acho que nós devemos ter em conta, não é? Se eu não sou uma pessoa inovadora, criativa, como é que eu vou trabalhar para uma Google desta vida, para uma Apple? Não vai funcionar, não é? Olha, já que estás a falar agora em inovação, eu queria tocar exatamente nisto. Tu, enfim, a banca no mundo todo, mas também, obviamente, também em Angola, está a viver um processo de transformação profundo, não é? No fundo de processos muito, se quiseres, de papel, de formais, vive-se neste momento um processo de digitalização, de flexibilidade, de agilização, enfim, de agilidade. Como é que tu estás a viver isso? Fala-nos um bocadinho isso, porque tu tens que envolver as pessoas e pessoas de diferentes gerações, que eu sei que trabalham contigo, mais novas, mais velhas, enfim, com diferentes culturas. Como é que tu lideras, e tu estás a liderar, que eu sei também, esse processo de agility, não é? de mudança, transformação da organização a nível da gestão de pessoas, obviamente, e não só, porque estás a liderar isto de uma forma até das lideranças da organização, não é? Como é que estás a trabalhar isso? Olha, de facto a banca está a passar por um processo muito interessante a nível da transformação digital, e a banca é conhecida por ser muito conservadora e burocrática nesses processos. Mas eu diria que nós começamos a inovação digital, eu costumo gozar com os meus colegas, brincar, que eu digo que, ok, começámos a falar em transformação digital no banco, mas quem começou verdadeiramente a transformação digital foi o RH. Eu sei, por isso é que eu te perguntei isto. Porque nós começamos aqui um processo muito, muito desafiante de implementar um novo software de RH, de gestão de RH, em que começámos a implementar cloud, que na banca ouvir de cloud, de sistema de... Está lá em cima, não se sabe onde está. Não, nunca na vida. Questões de segurança, etc. Sim, e começámos este processo dentro do RH, com a implementação, desculpa pela publicidade, de SAP, e foi necessário também nós próprios, RH, começarmos a trabalhar o nosso processo de digitalização. E foi interessante perceber que, apesar de até sermos uma equipa jovem, maioritariamente na faixa dos 30, a média de idade é dos 31, havia alguns elementos que não tinham tanta potência digital. Isto foi um processo e pensámos, bem, se nós estamos nesta área que temos que gerir pessoas e temos que levar as pessoas à transformação digital, temos aqui um trabalho árduo a fazer. Um desafio bastante grande. É um desafio bastante interessante. O facto é que conseguimos fazer esse movimento, conseguimos implementar dentro do timing, sem desvios e sem grandes rupturas, que era um grande receio que o banco tinha, que não conseguíssemos fazer isso. E hoje em dia é interessante ver que até as próprias pessoas vão descobrindo funcionalidades no sistema que nós não tínhamos. Não sabíamos. Mas isso é muito interessante, dizer, mas olha, aquilo, eu fico a pensar, mas isto está lá, deixa-me lá comentar. E eu acho que isso trouxemos o sentido crítico, o sentido da curiosidade. Mas também da aprendizagem coletiva, não é? Sim, no fundo estamos a falar de desenvolvimento organizacional, não é? Sim. As pessoas vão partilhando as experiências, as suas dificuldades e vão fazendo grupos de trabalho, que foi muito interessante. E o facto de criarmos equipas distintas, o facto de estar alguém no projeto que era da parte de payroll, de processamento, estar ligado na parte de desenvolvimento, foi muito interessante ver esta envolvência das pessoas. E nós hoje, quer a nível do banco, estamos com vários processos de transformação digital no âmbito do nosso plano estratégico e, de facto, temos sentido que as pessoas, temos que envolver mais as pessoas, dar mais ferramentas, e quando falamos no upskilling, no skilling, é um tema que vem, nós temos que trabalhar os nossos colaboradores para o futuro que já é hoje, e pensar que, se calhar, as funções que nós temos hoje na banca, se calhar amanhã já não se coadunam, se calhar vamos ter mais analista de dados, então temos que fazer este processo. E eu acho que as pessoas de 2020, a pandemia acelerou muito isto, que tivemos todos que ir para teletrabalhos e estar com os Zooms, os Skypes, esta vida, os Teams, as pessoas não se entendiam com aquilo. Mas o facto é que as pessoas acabaram por fazer isto. E se calhar havia pessoas que
não ligavam o computador para fazer reuniões virtuais. Isso não Uhum. existia, para elas era um sacrilégio quase. E hoje em dia só as pessoas usam marcar nas reuniões virtuais. Às vezes dizem, pá, para, chega. Isto para dizer que as pessoas acabaram por aprender também sozinhas, também é um facto, Uhum. tivemos muito que aprender sozinhos, mas também fizemos este processo. Lembro-me no início da pandemia, fizemos algumas formações com alguns parceiros Uhum. nossos, de como gerir equipas em teletrabalho. E como Sim. é que as próprias lideranças se geriam neste Uhum. contexto do teletrabalho? Porque nós temos uma cultura muito do presencial, do controle. Isto foi um processo, perceber que eu consigo Evolutivo. trabalhar à distância, tenho que arranjar formas de motivar e consigo também gerir e acompanhar o trabalho que é feito no mundo Isso, digital. isso é muito giro, ou seja, no fundo é uma transformação de líder analógica para líder digital. Uhum. E tu conseguiste fazer isso, e mais, eu diria que tu consegues ajudando as pessoas, mas não fazes por elas. És uma construtora de líderes, ou seja, ensinas as Sim. pessoas como é que hão de fazer e sem lhes dizer exatamente o que é que elas têm que fazer, Sim, não sim. é? Eu tenho um perfil modificador. Isso. Então, eu sou uma pessoa que gosto de pensar, gosto de implementar e dar as ferramentas para as pessoas por si só descobrirem. De facto, eu não sou uma pessoa que estou ali constantemente a ensinar as pessoas ou a fazer por elas. É preciso marcar uma ausência, é preciso marcar férias no sistema. Ok, não é a primeira vez, ligo o computador e tento. Se não conseguir, aquilo não vai explodir, vamos lá, vamos lá tentar até conseguir. Porque eu acho que eu costumo dizer que somos todos adultos que trabalhamos e todos Uhum. passámos pela fase de aprendizagem, desde que fomos para a escola. E ninguém é mais do que ninguém. Podemos, algumas pessoas, ter alguma maior apetência que outras, mas no final do dia conseguimos nos lá chegar. E, obviamente que nós estamos aqui disponível para apoiar e criámos uma equipa de Uhum. business partners internamente para apoiar as nossas pessoas neste processo. Uhum. E até mesmo criámos uma iniciativa que, por acaso, ouvi do Pedro. Ah, é? A sério? Conta lá. Fizemos ali um formato Um diferente, formato. que foi criar uma iniciativa que nós denominamos Tech Days, em que Uhum. nós, à quarta-feira, designámos ou destinámos 1 hora e meia para falarmos com a estrutura, com os nossos colaboradores, dependendo do tema para todos os colaboradores, ou se o tema tem mais a ver com a liderança, só para os líderes, em que vamos falando de temas de RH, não é? E como Esta é que isso questão está a correr? Conta-me lá. E como é que isso está a correr? Isso interessa-me especialmente. Como é que está está a a correr correr essa muito bem. experiência? Está a correr muito bem. A equipa, para nós, recursos humanos, foi assim um bust de energia enorme, até mesmo para desenvolver algumas competências, a comunicação, a equipa tem estado a participar, temos interlocutores distintos por semana. Mas a nível da nossa organização tem sido bem recebida. Para o Pedro ter uma noção que nós, dependendo da ferramenta, há uma capacidade de participante e às vezes esgotamos e as pessoas já não conseguem entrar e começam-nos a questionar, mas tiraram-me da sala. Não, não tiramos a Já capacidade não das entra, pessoas. já não cabe, já não cabe. E estamos a ser questionados para fazer várias sessões, às vezes até repetir temas, e sentimos que as pessoas começam a perceber melhor alguns dos processos quando nós falamos com elas de uma forma mais descontraída e não aquelas apresentações todas XPTO, desculpa a expressão, mas quando falamos uma linguagem muito terra a terra, as No pessoas fundo, podem quando colocar deixas de ser uma sem DRH de filtro. PowerPoint, deixas de ser uma DRH de PowerPoint e passas a ser uma É, DRH todo o terreno, como eu te chamei há sim, bocadinho. E, sim, portanto, que vais para o terreno e explicas e, sobretudo, sim. trabalhas a comunicação. E a comunicação é É. muito poderosa, não é? É. E temos sentido que tem tido um impacto muito, muito bom nas nossas pessoas. Obviamente que esta questão, estes 2 anos foram muito desafiantes, Claro, apesar de estarmos muito presentes no virtual, distanciámos-nos um pouco, não claro. é? E tentámos humanizar o máximo este momento. E foi uma das formas que encontramos, falar com as nossas pessoas sem filtros. Sem filtros. Olha, com isto tu estás a mudar ou a influenciar a cultura organizacional. O último tema, que estamos a chegar ao fim, aliás, na verdade, já ultrapassámos um bocadinho, mas eu não resisto. A comunicação tem sido muito importante, mas claramente há um objetivo por trás que é influenciar a alteração de cultura organizacional, certo? Certo. Como é que, enfim, tu defines primeiro as regras, fazes um plano, vai um pouco ao sabor, ou seja, sabes qual é o ponto B onde queres chegar, mas
depois vais um pouco ao sabor desse ritmo, até porque és muito acelerada, como já disseste. Como é que tu fazes isso, em termos de trabalhar a cultura? Como sabes, é das coisas, aliás, sabes, claro, das coisas mais difíceis de trabalhar, e os exemplos que tu deste são extraordinários, são exatamente peças, são peças incríveis de como se trabalha, de facto, a mudança na cultura organizacional. Mas fala-nos disso. Onde é que tu queres chegar? No fundo, com isso tudo, onde é que tu queres chegar? Olha, eu costumo dizer que eu sou uma interna insaciável. Se me dizer onde é que eu quero chegar, eu vou dizer assim, eu amanhã se calhar chego aqui, tenho as pessoas todas alinhadas e olho para aquilo, não faz sentido já. Não é? Mas eu diria que nós estamos num processo de redesenhar a nossa cultura, porque acho que a cultura não se vai pagar, a cultura do banco tem a sua cultura, tem os seus pontos fortes e nós temos que potenciar esses pontos fortes e diminuir aquilo se calhar que não é tão benéfico para nós. Claro. Por isso eu digo que é um processo em contínuo. Porque também conforme as pessoas vão evoluindo, o negócio vai evoluindo, o país vai evoluindo, nós vamos nos ajustando a isso. Eu diria que se calhar hoje estamos num momento distinto do que estávamos se calhar há 3 anos, mas eu olho e ainda temos muito caminho para fazer. Vou dar um exemplo, se calhar concretizando. Eu lembro quando cheguei no banco e começámos a trabalhar o plano estratégico, nós tínhamos a nível do clima organizacional uma nota de alerta com as suas campainhas que era o estilo da liderança, uma liderança autoritária, que as pessoas entendiam que era um pouco participativa. E foi uma das coisas que nós começámos a trabalhar muito, trabalhar a nossa liderança, que depois isto impacta na cultura do banco. E hoje em dia no final do ano passado fizemos outro survey, fomos fazendo alguns para medir, e o tema da liderança saiu-nos com um posicionamento distinto. Uma liderança mais participativa, que envolvia mais as pessoas, e as pessoas sentiam muito mais confiança na liderança do que tinham há algum tempo atrás. Isso para nós é um motivo de orgulho, um motivo de pensar que estamos a fazer este trabalho de redesenhar a cultura com o objeto que estamos a alcançar os nossos resultados, se possa assim dizer. Mas respondendo também aqui diretamente à pergunta, eu acho que nós vamos nos adaptando. Porque o que nós tínhamos definido como agenda para 2020, e nós fizemos uma agenda 2020-2022, uma das coisas que ficou, nós tínhamos 8 pilares. 8? 8 pilares para trabalhar. Também não fazes por menos, 8 pilares. Aqui não. 8 pilares, mas que tinham aqui algum impacto com 4 eixos do plano estratégico. 2 dos grandes pilares que nós mantivemos até hoje, um era a digitalização e outro tinha a ver com a cultura. Sim. Os outros foram caindo e foram sendo ajustados por causa do momento que nós vivemos. Claro. Mas mesmo esta questão da cultura, nós tivemos que fazer aqui alguns ajustes. Fizemos aqui alguns ajustes, esta questão dos Tech Days foi um exemplo, fizemos aqui algumas iniciativas de comunicar alguns temas num formato distinto do que nós tínhamos previsto, então nós temos essa necessidade de ajustar. Eu costumo dizer que nós podemos ter uma ideia clara de onde é que queremos chegar. A forma como nós vamos lá chegar pode ser mudar diferente, ou não. claro. Não é? E isto nos aconteceu nos últimos anos. Por isso eu diria que nós queremos ser um banco, continuar a ser um banco de referência, nos posicionarmos de uma forma distinta, alavancar o negócio e aumentar o nosso nível de qualidade, porque isto também, obviamente, que isto tem um impacto. O nosso negócio vive muita relação com o cliente. Claro. E isso tem impactos na produtividade e enfim, nas vendas, no fim do dia, na faturação do banco, etc. E queremos manter esta cultura de sermos uma equipa vencedora. Esse é um ponto que nós não queremos apagar, queremos potenciar, e vai ser um ponto que nós vamos trabalhar muito a nível da nossa cultura, de criar um mindset de uma equipa vencedora. Não é? Vamos fazer de diversas formas, por isso o caminho vai ser distinto. Vai-se caminhando.
Olha, eu vou voltar aqui à tua, Respondi? bater-te à porta, respondeste completamente e certamente voltaremos a falar até para daqui a uns tempos percebermos de facto esse caminho e como é que tu continuas a ter essa equipa vencedora, que eu sei que sim. Eu acho que equipas vencedoras não se mexem, Quando é como que tu ouvir dizes, isto? e de facto tu tens uma equipa vencedora. E tu és uma vencedora enquanto gestora de pessoas e um exemplo de facto para todos nós. Olha, Gleides, eu passaria aqui o resto do dia a falar contigo, até porque Igualmente. és uma excelente conversadora e nós gostamos imenso de conversar, mas olha, é o momento de nos despedirmos, enfim, enviar um abraço gigante aí para Luanda, para essa cidade incrível que eu gosto tanto e certamente voltaremos a falar, porque tu tens imensas coisas para nos ensinar e para partilhar connosco. Está bem, Gleides? Vai, Gostamos Pedro. muito de ter aqui e Igualmente. muito bem. E quanto a si, que acompanhou esta conversa incrível com esta mulher extraordinária, Gleides Diniz, que está connosco a partir da cidade de Luanda, foi um gosto imenso. Voltamos a ver-nos no próximo episódio do Empresas que Marcam. Até lá.